Olá, estudantes do nono ano do Ensino Fundamental 2, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou o professor Felipe e venho aqui gravar mais uma videoaula de história para vocês, tá? De olho aqui na tela, vamos ver o primeiro slide e acompanhar o que a gente vai estudar hoje. Nós vamos continuar, a falar de neocolonização da África e da Ásia, que se passou ali no século XIX, se iniciou no século XIX, agora é a parte 2. Tá? Lembrando que neocolonização, também pode ser chamado de neocolonialismo, então vocês podem ouvir aí esses dois termos. Tá vendo aqui o primeiro slide, com o pessoal dividindo a África, como se fosse uma pizza ali, uma torta, cada um pegando um pedaço. Então é mais sobre isso que a gente vai falar, sobre o imperialismo, praticado em forma de neocolonialismo, dentro da África e da Ásia. Nós falamos já da Ásia, na aula passada. Hoje nós vamos falar um pouco aqui mais da África, tá bom? Para a gente entender como que foi este processo, tá? Vamos para o segundo slide. Vamos falar sobre a colonização africana, tá? Em 1880, essa colonização já dava ali, os fatos, já davam ali alguns sinais de que esta neocolonização, essa colonização ia se iniciar, tá? Ia começar. Vamos entender aqui o porquê. Com a expansão da Revolução Industrial no século XIX, as nações europeias buscavam novas fontes de recursos e a ampliação do mercado consumidor de seus produtos. Então, aconteceu a Revolução Industrial, a tecnologia de produção, gente, aumentou muito, As fábricas, as indústrias agora estavam funcionando pesadamente, E eles precisavam de mais matéria-prima para produzir mais bens, mais produtos, nas indústrias, e ao mesmo tempo precisava de mercado consumidor também, para vender aqueles produtos. Então eles foram se achegando ali, para o lado da Ásia, da África, e aí viram, olha, que oportunidade para a gente, uma boa oportunidade ali para a gente extrair, matérias-primas, e arranjar novos mercados consumidores para quem a gente vender os nossos produtos. Mas isso foi feito de uma forma, como a gente já viu na aula anterior, na Ásia, de uma forma truculenta, invasiva, e desrespeitosa, que os europeus aí sabem, infelizmente, fazer isso muito ao redor do mundo. E a gente vai ver aqui, entender mais como que se desenrolou isso aqui dentro da África. Tá? Então eles precisavam de matérias-primas e mercados consumidores novos, porque a Revolução Industrial estava despontando aí. Países como Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha começaram a explorar intensamente o continente africano e o continente asiático. Essas nações desejavam matérias-primas como ferro e produtos agrícolas. Então lembra, a gente viu, o ferro era muito importante. Os países produziam muito ferro, porque tinha que fazer as coisas, a indústria, as peças, o maquinário, logo trens, o surgimento dos trens, da linha férrea, iam surgir automóveis também depois. Então, olha, a produção estava em uma quantidade muito acelerada, então eles precisavam de matéria-prima, precisavam muito. Então, olha só, a África e a Ásia ali dando sopa. Então, o pessoal foi para lá. Vamos para o próximo slide para a gente entender um pouco mais isso. A Conferência de Berlim. A gente vai entender um pouquinho o que foi a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim ela ocorreu na Alemanha. Berlim, a capital ali, entre 1884 e 1885. Durou algum tempo ali, uns dias a Conferência de Berlim, meses ali. Os objetivos dessa conferência foram debater e organizar as regras e resolver os conflitos que estavam ocorrendo entre os países colonizadores por territórios. Aqui vocês têm uma imagem representando isso, vários senhores aqui, líderes dos países, apertando as mãos, confabulando, e discutindo a realidade
de localidades que eles mal conheciam, né, mas que eles achavam que tinham o direito ali de tomar seus bens, né, seus recursos. Então, olha só, é isso. Né? A Conferência de Berlim, ela foi uma reunião, né, com os líderes dos países, né, a Alemanha, a Inglaterra, França, Bélgica, né, os líderes ali dos países, né, as principais potências europeias, para discutir como que eles iam dividir os recursos que eles acharem ali, né, nas terras asiáticas e africanas, né, como que eles iam dividir os territórios ali para eles explorarem, né, sem nem ter convidado um representante ali da África, dos países da África, dos territórios, né, da África, dos territórios da Ásia, né, sem nem pedir a opinião, né, sem levar em consideração, né, que vários povos ali tinham já as suas divisões no continente, seus limites, né, muitas vezes eram marcados até por recursos naturais, um rio, né, um deserto, uma árvore, enfim, e já tinha todo um esquema ali de vida preparado ali no continente, porque os habitantes, os nativos já estavam lá. Mas essas potências europeias, né, não se importaram com isso, se reuniram para discutir e dividir os territórios. Essa parte é para mim, essa parte é para você, essa é ali para o outro, né, uma parte para a Inglaterra, uma parte para a França, uma parte para a Bélgica, uma parte para a Alemanha, né? E assim a África foi dividida, igual uma colcha de retalhos, né? Acho que não, acho que o termo não seria uma coxa de retalhos, né? Seria uma pizza, né? Uma torta, né? Algo assim. Uma fatia para você, uma menor para você, uma maior para você. E por isso até que o mapa africano, né? A África, os países, eles têm linhas, né, retas, parecem às vezes quadrados, né? Se assemelham a quadrados, mais retangulares, né? Porque o pessoal sentou numa mesa e dividiu o mapa, sem respeitar nenhum limite, né, que os nativos já tinham ali, né? Misturaram povos rivais, causando mais discórdia, mais guerra, né? Além de fazer toda a exploração do continente africano, que consequentemente, né, é um dos continentes mais pobres, né, hoje em dia, né? Graças a essa exploração, essa neocolonização desenfreada das potências europeias. E hoje, gente, a gente vê até que os países europeus reconhecem isso, pedem desculpa e enviam dinheiro à África, né? Não todos, obviamente, mas a Alemanha fez isso recentemente, né, com o território africano que eles colonizaram ali também, e mandaram milhões de euros para eles, né, para, sei lá, tentar reparar um pouco, né, o mal que eles causaram. Imagina você chegar numa terra, né, um monte de soldados, né, com armas ali mais tecnológicas que a sua, e, ó, agora a gente manda aqui, vocês são um protetorado nosso, né? Vou fazer uma feitoria aqui e agora a gente vai comandar o negócio aqui. Foi basicamente isso que aconteceu na África, principalmente. A gente já viu como se desenvolveu na Ásia na aula passada, agora a gente está vendo a África, tá bom? Vamos para o próximo slide. Divisão territorial da África, em 1913. Então essas divisões aí foram se modificando, né? No outro mapa, os europeus estavam chegando, né? O meio da África, o interior da África ali não era tão descoberto ainda, em 1880, mas a partir de 1913, os países já foram entrando no continente, as potências europeias, e dividindo aqui conforme, né, bem lhe convinham. Vocês veem que o Reino Unido tem uma enorme parcela aqui, né, de pedaços bem grandes do continente africano. A França, né, vem em seguida. Olha isso, até com a ilha de Madagascar aqui, ó, o rei Julian deve ter ficado bem bravo, né? É brincadeira, gente. Não tem rei Julian lá em Madagascar. Mas olha, veja isso, ó, uma grande parcela do território também é da França. Portugal, né, os colonizadores também, os antigos colonizadores aqui da América, olha só, né, junto com os espanhóis que também estão aqui, né, também pegaram uma parcela de território. Itália, que estava se unificando junto com a Alemanha, a própria Alemanha, né, que também estavam virando países unificados, potências unificadas, nações, né, fizeram a independência ali dos reinos e formaram uma nação só, né, construíram uma unidade, né, os reinos eram independentes, aí eles construíram uma unidade,
né? E a Itália e a Alemanha eram novas potências ali, países brigando com a Inglaterra, com a França, com Portugal, com a Espanha, né? E tinha a Bélgica também. Bélgica tinha uma pequena parte aqui, bem pequena, mas era uma pequena parte terrível ali também. Não por causa do território em si, que era o Congo, mas por causa das atrocidades que os belgas fizeram, né? Que a gente vai ver isso aqui também na nossa videoaula, né? Vamos para o próximo slide, que é agora, que a gente vai entender isso um pouquinho melhor. A colonização do Congo. A Bélgica, ela pegou uma parte ali do Congo. O Congo era um grande reino, né? O grande reino do Congo, né? Na época das grandes navegações, era um reino enorme ali. Mas ele foi se reduzindo ali pelas divisões dos europeus, enfim. E, enfim, a Bélgica pega um pedaço ali, apenas da África, que é isso que eu quero que vocês entendam. A Bélgica pega um pedacinho da África. Mas, olha só, a colonização da Bélgica no Congo esteve entre as mais cruéis do processo de exploração europeu do continente africano. Leopoldo II, rei da Bélgica, implantou uma sociedade escravista e realizou tortura e assassinatos em massa. Então ele escravizou ali a sociedade, os africanos, os negros, os congoleses ali, né? Fez eles de escravos e realizou tortura para quem não cumpria as tarefas, quem não atingia as metas, era torturado, né? Era levado para serem testados experimentos cruéis, né, de mutilação. Inclusive vocês têm a foto aqui, eu sei que a foto é forte, gente, mas a gente precisa entender como que isso foi feito. Eles mutilavam as pessoas ali que não conseguiam atingir suas metas, não conseguiam trabalhar ali do jeito que eles queriam, né? Afinal, o trabalho era escravo, né? Eles não recebiam nada por isso e eram torturados ainda, então não tinha como, né, os caras trabalharem de forma satisfatória. Afinal, isso é desumano, né? E eram punidos com isso, né? Muitos experimentos ali cruéis, né, horríveis, foram feitos no Congo. Vocês podem pesquisar na internet também, o Holocausto Belga, é como é chamado, né, essa colonização cruel que houve aí no Congo, feito pelos belgas, principalmente pelo líder, né, o Leopoldo II, que era totalmente favorável a esse tipo de colonização desumana. Então não é brincadeira, gente. O pessoal está pedindo desculpa hoje, alguns países da Europa estão pedindo desculpa hoje, que foi muito feio, foi muito cruel, né? As coisas que aconteceram ali com os africanos. Vamos para o próximo slide. Colonização inglesa, né? Vamos falar dos ingleses, né? Os que já deteram o maior império do mundo, né? Gigantesco, colonizaram, acho que até Marte, né? Não, brincadeira, gente. Os ingleses tinham, né, um império gigantesco, né? Tinham muitas colônias no mundo, né? Tinham colônias em praticamente todos os continentes, tá? Vamos entender aqui a imagem, vamos ler porque ela tem uma figura aqui, uma gravura muito interessante. A imagem faz referência ao projeto colonial da Inglaterra, no século XIX, da ferrovia Cabo Cairo. Olha isso. A linha ferroviária atravessava a África do Sul ao norte, liga a cidade do Cabo, que fica na África do Sul, a Porto Said, no Egito. Foi iniciada no final do século XIX, durante a época do domínio colonial, na tentativa de ligar as possessões africanas adjacentes ao Império Britânico. Está incompleta ou inoperante em virtude de guerras, né? Falta de capital, obstáculos geográficos e geológicos e vontade política também. Então olha isso, os ingleses iniciaram um projeto, né, lembrando que essa notícia aqui, gente, ela é uma fonte histórica, né? Ela é de 1902, aqui publicado num jornal, né, de Nova York. Então veja, em 1902 a obra estava parada, né, porque não teve continuidade, não conseguiu terminar. Mas olha o projeto dos ingleses, né? Construir uma ferrovia que ligasse, né, a posse colonial dele a outra ali, né? Um pedaço de terra que eles usurparam ali, né, ao outro, né? Sem consultar ninguém, né? Sem
respeitar já os limites que haviam dentro do continente. E olha só como a imagem descreve isso. A civilização, né, uma mulher com uma bandeira de civilização branca, loira, né, com um vestido branco, né, uma bandeira branca também, trazendo a civilização à força, né, com soldados ao lado dela, né, trabalhadores aqui que vêm construir a ferrovia, e pisando em cima dos nativos, né, trazendo a força, literalmente passando por cima, né, dos nativos, como fez a linha férrea, né, a ferrovia aqui do Cabo Cairo. Muitas pessoas ali foram desalojadas, né, o exército teve que expulsar, né, matar nativos, né, que não aceitavam ali que a ferrovia passasse por dentro das terras, enfim. Então, essa é a imagem, né, que infelizmente os europeus tinham, né, e alguns ainda têm, infelizmente, de civilização, né, que a civilização vem apenas do conceito deles, né? Isso é algo eurocêntrico, né, que coloca a Europa no centro da evolução. Isso não é verdade, né? O modelo europeu não é nenhum modelo a ser seguido, talvez para eles, né? Mas nós temos o nosso próprio modelo também. Nós, quando eu digo os americanos, né, sul-americanos, latino-americanos, né, norte-americanos, né, que o México também faz parte da América do Norte, não é só os Estados Unidos, como a gente está acostumado a pensar, né, o Canadá também tem ali na América do Norte. Então, não se pode, né, não se deve vender um modelo de civilização perfeito para o resto do mundo, né, porque os outros povos têm suas particularidades, né, e foi isso que a Inglaterra, né, maior potência da Europa, né, e do mundo, né, fez ao longo de vários séculos, né? Levou o seu modelo de civilização à força para dentro dos locais, né? Também fez isso muito na Ásia, né? Lembra que a gente viu as guerras do ópio, né, na China, né, e a introdução ali da Inglaterra dentro do território chinês. Então, gente, não existe modelo civilizatório a ser seguido. Cada localidade tem o seu próprio. E é necessário respeitarmos, né, o tempo de evolução, a particularidade e a civilização do outro, né, que foi o que a Europa, infelizmente, não fez, né, com a América, com a África, com a Ásia e com a Oceania. Tá bom? Mas a gente tem que entender isso aqui. É triste a história um pouco, mas a gente tem que entender, tá? E evoluir aqui a mente, pensar que nós também temos o nosso valor, e muito no mundo, não é só os europeus não, tá bom? Vamos para o próximo slide. No final do século XIX e início do século XX, um novo pensamento sociológico surgiu, influenciado por teorias biológicas e evolucionistas. Olha só isso que interessante. O darwinismo social baseava-se na teoria da evolução biológica de Charles Darwin para explicar o desenvolvimento das sociedades humanas. Permeado de um discurso excludente, tendo-se em vista que afirmava haver sociedades superiores a quem estava destinado o seguinte fardo, né, entre aspas, o fardo do homem branco, né? Não sei se vocês conhecem, depois eu falo. O fardo era o seguinte, o de levar a civilização e o desenvolvimento industrial às outras sociedades consideradas primitivas, atrasadas e selvagens. Olha isso, olha o que a Europa pensava, né, dos outros continentes. E ouso dizer que tem pessoas que pensam ainda assim. A imagem acima, uma ilustração de 1902, revela o ideal colonialista e racista do século XIX, que justifica através da ciência a suposta superioridade do homem branco, e dessa forma tendo como obrigação civilizar os povos incultos e bárbaros. Ao observar a imagem, lembre-se, gente, a imagem do outro slide, tá? Da mulher de roupa branca, loira, levando a civilização à força para os povos nativos. Ao observar essa imagem que eu falei, verifica-se Britânia carregando uma grande bandeira branca chamada civilização,
com soldados e colonos britânicos atrás dela. Então a moça chama Britânia, né? A mulher com a bandeira da civilização. Né? Eles, a Britânia e os colonos, né, eles avançam em uma horda de nativos que carregam uma bandeira chamada barbárie. Então aqueles nativos que estão sendo pisados ali pela Britânia, né, e que o pessoal está avançando contra eles, estão carregando uma bandeira que está escrito barbárie. Né? Então olha o embate, né, da civilização contra a barbárie, né, o fardo que o homem branco europeu, né, entre aspas, a gente tem que carregar, né, de levar civilização para os, entre aspas, né, coitados que estão ali no continente sem civilização, sem tecnologia, né, todos na selvageria. Então, gente, olha, é esse o pensamento civilizatório, né, que a Europa teve com a América, com a África, com a Ásia, com a Oceania. Mas no caso aqui nós estamos falando da África e falamos da Ásia também. Né? Então veja o que essa neocolonização trouxe, né, ao continente. Europeus com um pensamento desenvolvido, né, e baseado no eurocentrismo. Né? O eurocentrismo é a Europa no centro das coisas, né? O pensamento de que a Europa é o centro de tudo, da evolução, da tecnologia, né, da economia. Né? E hoje nós já vemos que isso aí mudou. Né? Hoje está nas mãos dos Estados Unidos, da China. Né? A Europa é forte ainda, mas já não tem toda aquela força descomunal que se tinha antigamente. Então as coisas vão mudando, né, gente? E hoje a gente vê até que eles reconhecem, né, que essa neocolonização, né, não foi nada legal, só foi truculento, né, matou muita gente, né, causou muito sofrimento. Olha o Holocausto belga, né, que a gente falou aqui no Congo. Então o darwinismo social, para a gente entender, é uma teoria, né, o pessoal até criou teorias científicas, né, pseudocientíficas, né, e mesclando ali, né, a evolução biológica do Darwin, né, ciências biológicas com ciências sociais, né, dizendo que o ser humano também vivia a essa maneira na sociedade. Né, a tal sociedade, né, europeia era mais evoluída, né, que a asiática, que era mais evoluída que a africana. Né, então não se respeitava, né, os níveis de evolução que cada sociedade tem que ter ao seu tempo. Né, e aí pregava, né, com a ciência, né, dando o aval, né, através do darwinismo social, que existiam sociedades mais evoluídas e mais moralizadas, né, mais civilizadas do que outras, tendo a Europa como base. Então olha só até o que fizeram. Inclusive a antropologia, que é uma disciplina muito importante, né, para nós hoje em dia, começou infelizmente, né, neste passado trágico do neocolonialismo, né, porque eles mandavam os cientistas ali, os antropólogos, né, pesquisar as culturas dos africanos, dos asiáticos, para entender como eles viviam, para se tornar mais fácil o processo de colonização. Afinal, que melhor maneira de dominar o inimigo sendo a de conhecer ele, né? Você domina mais fácil o inimigo conhecendo a rotina dele, né, a sociedade dele, entendendo, e os antropólogos iam lá, estudavam, passavam para as metrópoles e aí eles já sabiam quais eram os pontos que tinham que atacar ali, que colonizar, que ia ser mais fácil. Então é isso, pessoal. A Europa fez aí coisas, práticas coloniais, né, construiu práticas coloniais devastadoras aqui na África, né, que contribuem ainda hoje para a pobreza, para a miséria, para as dificuldades que o continente africano sofre. Né? Não é à toa que o continente africano é um dos continentes mais pobres que existe no mundo. Né? Afinal, também, pessoal, essa neocolonização se deu, né, muito rapidamente, foi no século XIX para o XX, né? Coisa de 100 e poucos anos. Né? É muito recente para a gente, muito recente para a história. Então, obviamente, não deu tempo ainda dos países se desenvolverem da África, porque interromperam esse processo de desenvolvimento. Teve colônia da África que só foi ganhar sua independência na década de 1980, né? Há menos de 40 anos. Né? Então, é complicado, né, pessoal? A gente entende, então, por que também que a África
ela tem esse desenvolvimento dificultoso, né? Vamos para o próximo slide. E acabou a nossa videoaula, né? Muito obrigado por ter assistido aqui até o final, tá? Nós vamos aqui agora ler as atividades, tá? Para vocês entenderem, porque vocês têm que me entregar, né? Semana que vem, lá pelo Google Classroom, para deixar tudo registradinho lá. Nossa escola está usando esse método agora, então se atente, entregue pelo Google Classroom, por favor, tá? Vai estar lá a atividade. Vamos ler aqui comigo, ó. São perguntas simples, eu quero ver se vocês compreenderam o conteúdo, hein? É isso que me interessa, se vocês compreenderam o conteúdo, tá? Eu quero que vocês respondam da maneira mais sincera possível aí e me mandem lá pelo Classroom. 1. Com base no nosso conteúdo, reflita e responda as seguintes questões. Número 1. Descreva com suas palavras o que foi a Conferência de Berlim em 1884. Nós falamos sobre a Conferência de Berlim e eu quero que você me explique o que foi, tá bom? Número 2. Com suas palavras, explique o conceito de darwinismo social. Lembra que a gente falou do darwinismo social, hein? A teoria científica que une o darwinismo, né, das ciências biológicas, do Charles Darwin, com ciências sociais, né, mostrando que, pregando ali que determinadas sociedades, principalmente europeias, são mais evoluídas, né, do que as outras, do que as asiáticas, as americanas, as africanas, né? Então, o darwinismo social prega essa competição entre sociedades, né, na linha de evolução também, assim como Darwin falava, né, da linha de evolução dos animais, né, e tudo mais, dos humanos. Então, olha só, eles casaram essas duas coisas, né, para justificar racismo, colonialismo, imperialismo, né, genocídio. Então, veja bem o que você vai escrever aí na 2, tá? E é isso. Bons estudos, tá? Uma boa semana, um abraço e cuide-se. Tchau!